Liturgia diária, dia 5 de julho, sexta-feira, 13ª semana do Tempo Comum. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. O profeta do Senhor dirige duras palavras contra os poderosos, os quais maltratam e exploram os pobres e humildes. Virão dias em que esses aproveitadores vão sentir a ausência de Deus e terão fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Jesus também dirige palavras incisivas aos fariseus que se consideravam donos do poder espiritual. Celebremos o verdadeiro e confiável representante de Deus, Jesus Cristo, que veio para chamar e salvar os pecadores. Primeira leitura, Amós 8 versículos 4 ao 6 e o 9 ao 12. Leitura da profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria? E o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e em pleno dia escureça a terra, mudarei em luto vossas festas e em pranto todos os vossos cânticos, farei vestir saco a todas as cinturas e tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto, como por um filho único, e o final desse dia terminará em amargura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, 119. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Minha alma se consome o tempo todo em desejar as vossas justas decisões. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Como anseio pelos vossos mandamentos! Dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Evangelho, Mateus 9 versículos 9 ao 13. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas, sim, os doentes. Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício.
De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Jesus toca num ponto que mexe com a sensibilidade dos fariseus. Eram observantes da lei divina e ferrenhos críticos em relação aos que a transgrediam. Ora, misturar-se com pecadores correspondia a afastar-se da antiga aliança. Muitos judeus religiosos desprezavam os cobradores de impostos e os consideravam pecadores. Jesus chama para segui-lo justamente um desses, Mateus. E mais, para demonstrar sua proximidade com os pecadores, Jesus faz refeição com eles. Foi como cutucar uma colmeia de abelhas. Todas ficam ouriçadas. Com língua afiada, os fariseus criticam a atitude do mestre. E logo recebem a correção a seus pensamentos mesquinhos e maldosos: eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus veio não para condenar, mas para salvar. Pela misericórdia,